Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, um pouquinho mais tarde, que eu fiquei esperando para ver se esquentava um pouco, mas não esquentou nada. Não esquentou nada aqui. Lá esquentou. Esquentou e esquenta toda hora. As notícias do front, antes de falar alguma coisa para vocês. Primeiro, a CPI vai bem, obrigado. Continua, como sempre, tudo como Dante no quartel de Abrantes, uma grande cortina de fumaça, um grande circo, uma grande palhaçada, que cada dia nós temos mais e mais personagens dentro dessa história, dessa ópera bufa. Uma ópera bufa na pior acepção da palavra. Qualquer um está indo depor naquilo lá. Qualquer dia desse, o André, hoje o André está aqui comigo, não adianta ele vir me fazer pergunta que eu ainda não falei com a mulher. A resposta só a semana que vem, André, vou logo adiantando. O André estava aí nos comentários, tá? E, André, boa noite, já vou te passar a bola aí. A gente primeiro tem que entender quem o povo brasileiro votou. O povo brasileiro, de uma hora para outra, se viu numa situação perdida. Perdida. A Dilma naufragou as conquistas boas do governo Lula, aquelas populares. Aquilo que emanava do povo, que o pessoal via com animação, via com todo. A Dilma naufraga aquilo ali com um programa totalmente neoliberal até o talo. Programa derrotado, Escola de Chicago, destruição, consenso de Washington elevado à 10ª potência. Ela dá na cabeça do povo, provoca o desemprego, aceita a Lava Jato. Não admito que um presidente da República eleito pela maioria do povo se sujeite a um juiz de primeira instância. É obrigação, se faz necessário que esse presidente tenha uma atuação de presidente, que use a sua força como chefe, comandante das Forças Armadas, faça valer a Lei de Segurança Nacional, que é uma salvaguarda não pessoal, mas uma salvaguarda da nação, que deveria ver que dali adviriam 10, 12 milhões de desempregados, que a economia iria entrar em ruína, e fazer o que os Estados Unidos fez na época do escândalo da Lockheed. Quando houve o escândalo da Lockheed, os Estados Unidos foi lá e falou assim: está proibido qualquer processo contra a Lockheed. Acabou. Fez o quê? Fez o certo. Defendeu a indústria nacional, defendeu o emprego do americano, defendeu a economia local. Fez o que tem que fazer. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aqui quem manda sou eu. Isso aqui não é puteiro. A Siemens, em 2016, foi considerada a empresa mais corrupta do mundo. O que o governo alemão fez? Abriu um bloco de multa, foi lá e multou ela em alguns bilhões de euros. Acabou a conversa, toca o barco. Eu não estou precisando prender o Marcelo Odebrecht, eu não preciso me sentir vingado prendendo o Eike Batista, que distribuiu milhões de empregos. Quem deveria ir preso é o deputado que você votou, que ia para lá roubar e assaltar. E você aprender a votar. Mas tudo isso virou uma campanha moralista e o Bolsonaro, um político de 5ª categoria, um deputado de fundo de balcão, pegou um nicho, há de convir, eu bato palma para o Bolsonaro no momento em que ele acha o ponto certo. O ponto certo é você falar o que é o que você aprende numa escola de marketing, mais ou menos, ou que deveria aprender, porque a escola de marketing hoje é o Maria vai com as outras. Por exemplo, agora saiu a campanha dos viados aí, do LGBT, e é o seguinte, o que aconteceu? Todo mundo só copiando um do outro. Vamos botar o logotipo aqui a cores. Como se colar velcro e dar a bunda fosse prerrogativa de alguma coisa. Não é. Como também ser hétero não é. Eu tenho uma vida sexual normal,
Não, o que é a vida sexual normal? É aquilo que duas preas fazem para ter preazinha. Você, para ter preazinha, você tem que ter preá. Né? Então é o seguinte, a vida só sai dali. Agora, se no meio do caminho uma preá não quer transar com ninguém ou quer transar com outra preá, é problema dele. Agora, foda é essa preá que não quer transar com a preá fêmea no meio do caminho, querer ser dona de todo o galinheiro. E mandar nele, porque a escolha dele tem que ser aceita. Então, olha só, eu aceito o que eu quero aceitar. Eu aceito numa boa. Não tem problema nenhum, não. Agora, eu não aceito imposição. E não aceito padrão. E não aceito que num país que tem um Estatuto da Criança e do Adolescente e tem uma lei, tem a lei que diz que qualquer criança menor de 14 anos não tem direito à opinião própria. Porque ele é menor e inimputável. Ele precisa de um responsável direto que responda por ele, vá para uma campanha publicitária falar de um assunto que não lhe diz respeito. Criança tem que ser criança. Eu não estou aqui satanizando os gays, estou fazendo com aquele Siqueira Júnior que saiu xingando os gays. Eu não tenho que xingar gays. Tem gay na minha família, tem gay nas minhas amizades. Por que eu vou xingar eles? Por que eu vou querer mal a alguém? Por que eu vou satanizar alguém? Agora, aquilo que está sendo cometido ali é crime. E aqueles pais que estão do lado daquelas crianças deveriam responder criminalmente pelos seus atos. Porque a minha criança é menor de 14 anos. Ontem eu soube que o Supremo Tribunal Federal, ou um Tribunal de Justiça, um TRF, inocentou um cara que engravidou uma menina de 11 anos. Abaixo de 14 anos, a lei está clara, é estupro. Mesmo com sexo consentido. Imagina engravidar uma menina de 11 anos. Eu não li o processo, que dá nojo ler o que a justiça brasileira escreve. Dá nojo. É nojento, é fétido. Então, é o seguinte, voltando nisso aí, exatamente esse fedor todo que emana foi materializado na cara do Bolsonaro. Olha só, eu sou a favor da família brasileira. E aproveitou o ocaso do PT, a tragédia do PT. O PT não poderia lançar candidato de jeito nenhum, lançou para ajudar o Bolsonaro a se eleger, porque ele era o adversário ideal. Existe um filme chamado A Grande Farsa. É um filme da década de 50 que conta a história de um boxeador que foi anabolizado, criado do nada e foi levado à decisão do campeonato mundial para tomar uma coça ao mérito. A Grande Farsa é mais ou menos isso. Então, nós participamos de uma grande farsa. O Bolsonaro se colocou contra tudo isso. Aproveitou o ocaso do PT e simplesmente sintetizou o ódio do brasileiro a tudo que já existia aqui há 500 anos no vermelho, no comunismo. E pior, começaram a chamar esse bando de pederasta de comunistas. Um bando de queima-rosca de comunista. Os caras não são comunistas de nada, os caras são oportunistas. É diferente. Oportunistas. A turma toda do PT que você vê aí, começando pelos blogs e pelos canais, querem a derrubada do Bolsonaro imediatamente para ir mamar na SECOM. Eu já dei aqui várias vezes a lista, Diário do Cu do Mundo, Fórum, Na Cifra, essa turma, quanto que eles mamavam por mês? 70, 80, 100, 200, 300 mil por mês. É isso que esses caras querem de volta. Ninguém quer Brasil nenhum, não. Ninguém quer porra nenhuma, não. Ninguém quer saber do que o Paulo Guedes está fazendo. Então o Bolsonaro se elegeu nessa esperança. O brasileiro estava cansado de ver tanta injustiça, porque o brasileiro médio achou que o Bolsonaro ia enfiar o pé na porta do STF mesmo e acabar com o galinheiro lá, botar ordem naquilo. E não fez nada disso. É um frouxo. Não fez nada disso. O Barroso está aí. Se eu sou presidente da República, estou falando aqui. Pode me levar aos tribunais que eu falo. O Barroso é passível de impeachment. Tá? Eu, como cidadão, eu como pagador de impostos, simplesmente estou declarando, tá, que ele não tem moral para julgar nada do TSE. Ele tem lado. Ele não pode fazer isso.
Isso não cabe ao magistrado. O magistrado se pronuncia nos autos. Ele não faz a lei, ele não é legislador. Montesquieu, quando criou esta merda de 3 poderes, essa bosta, tinha que ser feito com o francês mesmo, tá? Uma merda dessa. A única coisa boa que a França produziu foi Napoleão e Charles Aznavour não era armênio. Tá? Então, assim, que nem francês era. Sobrou só esses dois. Pô, nem daqueles queijos dele eu gosto, nem dos vinhos. Tá? O negócio espanhol, eu gosto de vinho espanhol e português. E italiano ainda desce. Argentino também é outra merda. Aquele Malbec ruim pra caralho, ácido pra cacete, vinho ruim da porra. Tá? Então é o seguinte, o Bolsonaro se elegeu dentro disso aí. E o povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro já descobriu que não adianta votar em outro palhaço. Não adianta votar em outro palhaço. Mas também não vai votar em quem vem com causa gay, com isso, com esse circo. E a bola quicou para o Ciro Gomes mais uma vez. E eu vejo hoje que o fator Mourão diz muito. Fator Mourão que, teoricamente, em tese, dentro de um campo hipotético, seria um achado para o Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes não tivesse confessado há 2 anos que ele era um jumento. Mas não é o jumento o Hamilton Mourão, não. Jumento é o Ciro Gomes. Porque dentro do campo político, alguém que chama um vice-presidente da República, sem motivo algum, de jumento, de jegue, de cavalgadura, ele está fechando uma porta para ele mesmo. Porque ele está topando sentar com o Rodrigo Maia, com gente 10 vezes mais perniciosa que o Hamilton Mourão. Tá? Ele aceitou tudo isso. Agora é o seguinte, o cara fechou as portas. E o Hamilton Mourão hoje faz esse papel de homem sensato e equilibrado. O André Rezende me falou fora do ar, falando o seguinte, ele pode ser um Itamar. Pode ser um Itamar. Pode ser um monte de coisas. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar bola para o André Nunes. Boa noite, André. E vou te dizer, enquanto isso, vou ler os comentários de vocês e anotar algumas coisas aqui. Eu deixo a bola com o André para André soltar o verbo. Fala, é aquela mesma censura de sempre. Fala o que quiser. Fala, Rubem. Boa noite. Eu fui pego de surpresa aqui, rapaz. Eu estava no chat aqui com vocês e aí recebi o convite aqui da live e eu entrei na salinha aqui bem na hora que você estava falando sobre o identitarismo. E aí eu achei engraçado porque essa semana mesmo, aquela senhora do PDT, a Tabata Amaral, e olha, na mesma semana que o PDT deu 2 votos a favor da privatização da Eletrobras. E aquela deputada deles, a Tabata Amaral, ela deu uma entrevista num negócio desse de podcast, né, chamado Flow, nem sei como é que se pronuncia, Rubem, para te falar a verdade, e ela disse que se ela fosse homem, não teria recebido o mesmo tratamento aí por parte do Ciro Gomes e dos dirigentes do PDT. Olha, hoje em dia eu raramente defendo o Ciro Gomes, mas nessa a gente vai ter que defender ele, porque essa menina, ela é uma grande espertalhona. A malandragem dela, olha, Rubem, ela bota eu, você e muita gente aí no chinelo, hein? De malandragem ela entende. O que acontece? O Ciro Gomes topou, né? Chocar o ovo da serpente e depois tomou o cano, né? Fez papel de otário. Ou, como o Rubem já lançou a hipótese, era um acordão com o patrão da menina, o Jorge Paulo Lemann, magnata. Então, ou uma hipótese ou outra. Ou ele tomou o cano, ou isso gera tudo acordado para ela entrar ali pela legenda do PDT. E aí tem fundo partidário e tal envolvido, para quem tem mais deputado. Não sei. Mas ou tomou o cano, ou foi esse acordo. Enfim, o fato é que ela se elegeu pela legenda do PDT. Ao invés de Ciro Gomes e os dirigentes do PDT terem priorizado quadros trabalhistas, deram todo o suporte, verba, que ela já nem precisava de verba, porque sempre foi financiada e tinha muita gente disposta a botar dinheiro na campanha, mas também levou dinheiro público, dinheiro do fundo partidário do PDT.
Tá? E aí, com toda aquela pompa, chegou assim, nunca ter trabalhado na vida, nunca trabalhou na vida, nunca teve uma carteira assinada, nunca bateu uma laje, nunca foi prestar um concurso público para ser servidora pública, nem para trabalhar em iniciativa privada, nem porra nenhuma. E aí foi para a Câmara dos Deputados fazer o que ela sabe fazer bem, que é votar pelos interesses de seus patrocinadores, ou seja, da classe dominante, representada aí pelo magnata Lehman, que é o patrocinador financiador dela. E aí, esse é o liberalismo à esquerda, né? Está aí dentro do PDT. E aí, o que acontece, Rubem? Ela viu que grande parte da base do PDT já abandonou, né? Ela abandonou completamente porque ela traiu ali decisões partidárias e tal. E votou a favor da reforma da Previdência e em outras coisas aí, sempre votando contra os trabalhadores. O que aconteceu? Ela, malandramente, como dizia que é uma malandra, de otária, de boba, não tem nada, é mais esperta que todo mundo. O que ela fez? Já, como está perdendo grande parte da base que elegeu ela pelo PDT, ela aderiu ao quê, Rubem? Ao identitarismo. Não que já não tivesse aderido antes, não fosse antes, mas aderiu de vez. Aí saiu lá na entrevista para dizer que se ela fosse homem, o tratamento dado a ela seria outro. Olha só, como eu disse aqui, poucas vezes hoje eu defendo o Ciro Gomes, mas nós temos que admitir que o Ciro Gomes já enfrentou homens poderosos da República Brasileira. Michel Temer, Eduardo Cunha, chamou os dois de ladrão publicamente, foi processado, etc. E os dois são homens. Ao que me consta, os dois são do sexo masculino. Então, isso que essa menina, essa desocupada que se elegeu deputada, sem nunca ter trabalhado na vida, e está aí decidindo sobre a vida dos trabalhadores, assim como outros deputados, Kim Catacoquinho, Mamãe Caguei e tudo mais que está aí, ela é o liberalismo à esquerda. Os outros que eu citei são o liberalismo, o ultraliberalismo à direita. O Rubem não gosta quando eu falo liberalismo. Desculpe, estou falando de neoliberais. André, eu aprendi essa com... uma parte rapidinho sobre a Tabata. Claro. Só para eu concluir, o André Rezende, aí para te passar a bola. Aí o que aconteceu, o Rezende? Ela aderiu completamente ao identitarismo e disse que se fosse homem o tratamento seria diferente. É uma mentirada, uma sacanagem, uma malandragem, né? Que é a nova jogada dela, a nova sacada dela, o André, para as próximas eleições. Já para fazer uma base, né? Porque hoje em dia muita gente se elege com o quê? Com nicho. E o nicho que ela vai atacar é esse nicho aí, André. É o nicho do liberalismo pós-moderno, liberalismo social, essa engenharia social pós-moderna. Desculpa aí, André, fala aí. Nada, não. Era só para justamente botar essa pauta junto com isso daí mesmo. Mas é o seguinte, isso não é muito... Esse nicho aí não é muito a cara dela, sabe? Vamos botar alguns motivos. Vamos lá. Esse nicho da mulher candidata e tal, essa coisa, isso daí, se você reparar, tá? Vamos ser franco, tá? Vamos ser bem franco. Qual foi a mulher bonita? Porque a Tabata é uma mulher bonita, né? Qual foi a mulher bonita que você viu que se deu bem abraçando causa identitária da mulher brasileira? Nenhuma. Eu não me lembro. Se você lembra aí, tá? A Tabata é uma mulher bonita. Eu só conheço, com o perdão, as mulheres feias, né? Isso aí faz parte até de uma poesia, né? Então, teve um poeta aí que enalteceu, mas vamos lá. Então, a Tabata é um mulherão, né? Então, ela não vai atingir esse bando de mulher aí que você falou. Ela foi eleita por um outro grupo que acreditou no discurso dela, tá? E, por outro lado, quem botou a Tabata onde está, não botou ela para ficar 4 anos. Não botou, tá? Então, eu não consigo ver a Tabata muito tempo no PDT, salvo... Aí vamos puxar o fio, tá? Salvo se o PDT continuar fazendo o que vem fazendo nos últimos 10 anos, mas deu uma guinada
para o PSDB, como já foi tema de uma outra live da gente aqui, né? Do PDT colar com o PSDB, que eu vejo isso daí cada dia mais próximo, sabe? Rubem também, eu acho que ele continua vendo isso daí, né? Então, ela pode ser aproveitada futuramente, muito em breve, né? Vamos botar isso muito em breve no ano que vem, que são as eleições já, né? Ela é deputada federal, né? Ela vai ter que ou se reeleger ou vir em outro cargo qualquer. Eu não sei qual seria e tal. Ou se ela pode ser aproveitada num ministério qualquer. Mas eu não consigo enxergar a Tabata sendo eleita dentro desse nicho mulher, identitário aí. Não consigo. Mundo GLBT e tal, ela não faz parte também, sabe? Ela é branca, ela é bonita, ela não é de uma família pobrezinha, tá? Então não é muito o caso dela. Ela não vai atingir o público que elegeu ela 3 anos atrás, tá? E para ela engajar num outro planejamento para se reeleger em alguma coisa, não vai ser com o mesmo discurso que elegeu ela 2 anos e meio atrás. Ela vai ter que montar num outro cavalo. André, eu acho que você tem até razão, mas ela pode estar testando, está experimentando, entendeu? Está experimentando. Deixa eu te falar rapidinho. O PDT hoje, André, eu tive lá no PDT e eu saí do PDT há muitos anos atrás, porque o PDT do Rio de Janeiro, o estado onde eu nasci e fui criado, na capital, ficava sempre a reboque do PMDB. Tá? O PDT no Rio de Janeiro era um puxadinho, era uma legenda de aluguel do PMDB naquela época. Tá? Infelizmente, foi nisso que transformaram o partido de Leonel Brizola há alguns anos atrás. Enfim, depois dos escândalos todos envolvendo aqueles governos criminosos, da qual o PDT e o PT faziam parte, de Cabral, Pezão, Eduardo Paes, etc., então aí o PDT teve que tentar recuperar certa independência. E, André, hoje no PDT, você estava falando aí do PDT da Tabata e tal, e a gente falou como é que ela entrou no PDT. Hoje no PDT tem 2 alas hegemônicas, André. Uma é o fisiologismo carguista, uma bandidagem fisiológica, e a outra é a ala liberal, é o PDT Diversidade. Isso aí engloba qualquer coisa. Por isso que hoje, para quadros realmente trabalhistas, é muito difícil algum espaço no PDT. Por isso que eu concordo com você. Eu tenho alguns vídeos sobre o tema lá no meu canal, portal do André Nunes. Se o pessoal ainda não se inscreveu, se inscreve lá. Então, eu tenho alguns vídeos falando exatamente desse tema. O espaço para um verdadeiro trabalhista preocupado com o socialismo moreno de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no PDT, hoje é muito estreito, é muito pequeno. O PDT está entre essas 2 alas que eu te falei. Uma ala hegemônica de bandidagem fisiológica e a outra ala liberal, formada e representada pelo PDT Diversidade e outras coisas que perseguem diversos quadros que são verdadeiramente trabalhistas. E no meio disso tudo tem aquela assessoria meio esquisita do Ciro Gomes, com alguns quadros que ficam aí pregando republicanismo pequeno burguês, achando que o Ciro Gomes vai se apresentar como se fosse um engomadinho, falando economês para todo mundo e que vai ganhar a eleição com isso. Quando, na verdade, o povo quer o coroné. Eles não sabem, mas o povo quer o coroné. O povo quer um César, alguém que nos lidere, desculpem. Um Vladimir Putin, só que brasileiro, óbvio. O povo não quer esse republicanismo, tanto que elegeu o Bolsonaro. Um pateta, mas que falava algumas besteiradas que o povo queria ouvir. Um patético, um mentecapto. Foi eleito. Ciro Gomes, que tem muito mais cabeça, é um quadro muito mais preparado, é um homem experiente, podia representar essa liderança firme. Mas, ao invés disso, fica por aí falando de maneira pejorativa, por exemplo, do termo caudilho. Entendeu? Então, está fazendo papel de palhaço, está sendo muito mal orientado pelo guru. Ele tem 2 gurus. Um que estudou na Inglaterra e outro que estudou nos Estados Unidos. Então, estão orientando muito mal ele. Então, o PDT, André, está entre essa cruz e a espada do fisiologismo
e do PDT Diversidade, da ala liberal, e no meio tem essa assessoria, que faz uma assessoria medíocre, horrorosa para o Ciro Gomes, e agora chegou aí o João Santana. Queria até perguntar para o Rubem, para você, quem quiser responder, se vocês acham que esse tal de João Santana vai dar jeito, que o Rubem sempre fala, ele fala o que eu já falava aqui, toma um banho, toma um banho e corta o cabelo, aparece melhor aí para o pessoal. Então é isso, entendeu? O PDT está entre essas duas alas, e é realmente preocupante. Tá? Eu vejo essa briga, o pessoal fica numa briga aí, na militância, eu vejo no meu Facebook lá, que tem alguns seguidores lá, e os textos que eu publico, às vezes dá 200 curtidas, 150, 50 compartilhamentos, e de gente brigando, um querendo defender Ciro Gomes, outro querendo defender Lula, quando, na minha opinião, os dois são dois reformistas. Ciro Gomes não vai mudar o Brasil com Duda Salabert, Rodrigo Maia e ACM Neto, tá bom? Para lembrar vocês, o mesmo Rodrigo Maia, que o Ciro Gomes, não sei por que o Ciro Gomes tem um amor por esse homem, uma coisa louca com esse Rodrigo Maia. Esse Rodrigo Maia é o mesmo que há pouco tempo atrás falou, ano passado na Globo News, que o brasileiro, qualquer um hoje, poderia trabalhar até 80 anos. Porque é isso que eles querem. Foi isso que eles fizeram com a reforma da Previdência, para a qual o PDT deu diversos votos a favor. Eles querem que nós morramos trabalhando, que nós trabalhemos até morrer. Entendeu? Qual é o problema, rapaz? Sei nem se essa expressão está certa, mas querem que trabalhemos até morrer. Entendeu, André? Então esquecendo uma coisa, o Ciro Gomes, ele nunca foi PDT. Ele está PDT desde 2018. Acho que ele entrou em 2018 no PDT. 2018. Lançaram a Previdência. Né? O PDT... Foi na época do impeachment da Dilma, André, que ele entrou para o PDT. Foi na época do impeachment, acho que foi 2016. Um ano depois, 2017. Então, o Ciro Gomes, ele já foi... Mais cedo hoje a gente estava falando sobre isso no grupo, de que o Ciro Gomes ele já foi de uns 214 partidos no Brasil, já foi de praticamente todos. Já foi entendeu? Tipo, ele está meio... Se esse ano ele não ganhar, ele vai encerrar a carreira no PDT, ele vai pendurar a chuteira ali. Só isso, mas lembrando aqui que ele nunca foi do PDT. Nesse momento, ele virou uma estrela do PDT, porque é o maior nome do PDT no momento, entendeu? O que está no PDT. Vamos botar assim, a PDT ele apanhou nesse momento o passe do Neymar. Né? Então, o Neymar, nesse momento, está no PDT, mas isso não quer dizer que o Neymar sempre foi do PDT. Não, nunca foi. Nunca foi. Ele está ali agora. Houve essa lacuna e ele entrou lá. Né? E outra coisa que eu quero lembrar aqui é do seguinte... O PDT nunca foi governo nacional. Só posso estar enganado. O Brizola tentou entrar, só não conseguiu. Né? E antes dele, que a gente pode falar assim, foi Getúlio, né? Mas Getúlio não era PDT. Então, enfim, não dá para... Né? Então, a PDT nunca foi governo nacional. Né? Mas sempre esteve muito próximo do governo. Até mesmo Brizola, quando perdeu as eleições para Collor, ele se aproximou logo depois de Collor. Né? Brizola foi eleito governador do Rio, acho que 2 anos depois, algo assim, né? E se aproximou bastante de Collor e fez a linha vermelha com dinheiro dado por Collor para ele, sabe? Ou seja, Brizola se aproximou a esse ponto do governo nacional para conseguir isso. Então, o PDT ele nunca foi governo federal, mas sempre esteve muito próximo, sempre comeu para caralho do governo federal, sempre estava ali muito próximo, né? Agora, com Bolsonaro, no próprio governo Dilma, né, governo Lula, teve ministros lá, a própria Dilma e tal, aquele ministro do Trabalho, né, o Lupe, né,
né? Era PDT, enfim, sempre teve seus bons cargos no governo durante todo todo o mandato PT. Mas o PT, essa PDT, é um dos partidos mais filha da puta que eu conheço. Eu sou filiado desde 1989. Cara, não é pouca coisa o que se passa no PDT. Sabe, eu sei porque eu sofri nessa carne aqui, ó. Tá? Eu sofri nessa carne aqui quando, em 2011 para 2012, eu morava em Arraial do Cabo e eu estava muito próximo à cúpula da região dos lagos ali. E, sabe, meu irmão, é uma coisa assim de, numa reunião, você está reunindo ali coisas do partido e você está ali, tipo, liderando uma reunião e tu fala assim, gente, aguenta aí que eu vou ali, sabe, no banheiro dar uma mijada ali e já volto. Entendeu? Quando você vai lá, mija e você volta aqui, sabe, quando você voltar, sabe, alguém já puxou sua cadeira, sabe, você já não vale mais porra nenhuma e você está quase expulso do partido. O PDT é assim. Se você galgar algum degrau no PDT, não deixe que ninguém saiba, não deixe que ninguém veja, que se alguém perceber, vão puxar o seu tapete. É a coisa mais incrível. Nunca ouvi falar isso de nenhum outro partido, mas quem é do PDT, eu não sei em outros lugares do Brasil, mas o Rio de Janeiro, no PDT, é essa nojeira. Com certeza, André, com certeza. Não é só no Rio de Janeiro, não. Isso aí vai se repetindo em outros diretórios. Mas no Rio de Janeiro isso fica bem evidente. Eu queria lançar uma polêmica aqui, eu vou discordar um pouco do que vem sendo falado no canal. Eu vou botar minha cara a tapa aqui. Vou arriscar falar, discordar do meu amigo Rubem um pouquinho no canal dele. Olha que loucura que eu vou fazer. Depois vai vir o chumbo. Então é o seguinte, eu vejo o pessoal aí questionando que se fala muito de Bolsonaro e que querem entubar a corrupção nele. Olha só, eu acho que às vezes aqui no canal, o Rubem me desculpe, o André me desculpe também, mas eu acompanho muito o Rubem e eu acho que estão pecando numa coisa aí. Eu sou contador, me formei em contabilidade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, por curiosidade, quando começaram as denúncias contra o senhor Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, eu fui estudar a evolução patrimonial dele. Todo o patrimônio que ele acumulou nos últimos anos seria impossível com o salário de deputado estadual no Rio de Janeiro. Impossível. O patrimônio milionário que esse cidadão acumulou só tem duas possibilidades. Não é rachadinha só, porque nem com rachadinha ele chegaria ao patrimônio acumulado. Quem quiser saber é só olhar as últimas declarações dele, porque os candidatos têm que declarar publicamente seu imposto de renda. Isso eu estou falando de patrimônio declarado. Não estou nem falando do que ele tem por fora. Então, seria impossível ser só de rachadinho. O dinheiro é lavagem de dinheiro. Eu trabalho em banco. Então, a gente estuda muitos métodos de lavagem de dinheiro. Então, todo esse patrimônio que ele tem só pode ser lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro geralmente vem no Rio de Janeiro ou de tráfico de drogas ou de milícia. Pelas relações familiares, eu creio que seja da segunda opção, do que chamam de milícia, no Rio de Janeiro. Então, o senhor Flávio Bolsonaro entrou na política, o patrimônio que ele tinha era um gol bolinha, quando ele entrou na política em 2002. Analisem, para não dizer que sou eu que estou falando, qual o patrimônio declarado dele hoje. Analisem, contabilmente, as falcatruas imobiliárias que esse sujeito conseguiu fazer. Sabe como ele comprava imóveis? No meio de uma bolha imobiliária no Rio de Janeiro, os imóveis superinflacionados, ele comprava imóveis por preço de banana, declarados por preço de banana. Estranhamente, dias depois, na conta dos vendedores, entravam quantias vultuosas, quantias extraordinárias em dinheiro vivo, depositadas em dinheiro vivo. Ou seja, ele estava pagando esses imóveis, declarando um preço, para não dizer que estava comprando imóveis de milhão, entendeu? E pagando por fora, com dinheiro vivo, lavando dinheiro em imóveis. Quem estuda lavagem de dinheiro sabe que uma das formas que se utiliza há anos para lavar dinheiro é a compra de imóveis.
fora aquela movimentação toda na conta bancária dele, de 2 em 2 mil, pagando boleto sempre abaixo e depósito sempre abaixo de 9 mil, etc., que tudo ali, pelas regulamentações, ele sabia muito bem como fazer, que tinha que movimentar quebrado. Isso era parte das rachadinhas de gabinete. Isso é besteira, é coisa pouca, porque o dinheiro que vinha da fonte de renda dele, que, como eu disse aqui, só pode ser tráfico de drogas ou milícia, que é o dinheiro grande, aí ele lavava com imóveis e na loja dele de chocolate, que eu vou informar a vocês como é que era. Era o maior faturamento do Rio de Janeiro em dinheiro. Estranhamente, enquanto todas as outras lojas vendiam por cartão, etc., o maior recebimento dele era em dinheiro, disparado, comparado às outras franquias, era o maior faturamento em dinheiro da franquia, se não me engano era Copenhagen, agora não sei qual era, loja de chocolate. Estranhamente, era o maior faturamento em dinheiro, a loja do senhor Flávio Bolsonaro. Então, assim, não podemos passar a mão na cabeça dessa família, em hipótese alguma. E se é um frenesi anticorrupção, esse frenesi anticorrupção já vem há muitos anos. Não foi assim que deram um impeachment no governo do PT? Sem querer defender o PT, tem várias críticas. Meu canal lá está repleto de críticas ao petismo, mas foi com esse mesmo frenesi anticorrupção que derrubaram o PT. E por que não, então, também não vamos jogar a luz sobre a corrupção da família Bolsonaro? Então, assim, discordo um pouco de quando o pessoal fala aqui no canal, mas não tem que falar isso, não tem que falar aquilo. Não, acho que não. Óbvio, nós não vamos fazer coro com a Rede Globo. Otário e capim nasce em qualquer lugar. Então tem otário até para defender a Rede Globo. Tem otário para tudo, até para defender a Rede Globo. Esse não é o caso. Não estamos aqui nos alinhando a um discurso global. Não, nunca. Nós somos discípulos de Leonel Brizola. Sabemos o que a Rede Globo representa. Nem por isso nós vamos nos omitir de denunciar a falcatrua dessa família. Falcatrua que vem com dinheiro que a gente sabe de onde é. Qualquer contador iniciante, se olhar para a evolução patrimonial desse cidadão nos últimos anos, e eu não estou nem aqui falando da compra do imóvel dele de 100 milhões. Eu nem botei isso aqui na minha exposição. Eu estou falando de coisas anteriores. Tá? Então, qualquer contador em início de carreira vai saber que a evolução patrimonial dele, com o salário que ele ganhava, era impossível. Mesmo tendo dinheiro investido em uma loja de chocolate, uma franquia que mais se prova ainda, que era outra forma de lavagem de dinheiro. O maior faturamento em dinheiro do Brasil, ou do estado do Rio de Janeiro, agora não me recordo, estranhamente. Então, assim, as provas estão todas aí. Só não enxerga quem não quer. Então é complicado. Essa família é uma família complicadíssima. E o Bolsonaro é um inimigo do Brasil, do povo brasileiro e nosso inimigo. Está aí com o seu ministro Paulo Guedes, que ganhou notoriedade através de quê? Fraudador de fundos de pensão de empresas públicas. Fraudando os fundos de pensão para botar dinheiro nos seus projetos falidos. Esse é o ministro da Economia do Bolsonaro. Bolsonaro é indefensável. Nós não vamos criticar Bolsonaro pelos mesmos motivos banais que a esquerda ongueira, lacradora, critica ele. As nossas denúncias são outras. É a entrega do sistema Eletrobras para o capital privado, para que remunere acionistas, meia dúzia de barões, colocando em perigo a segurança das matrizes energéticas brasileiras. Vamos denunciar Bolsonaro pelo seu ministro Paulo Guedes, que é um fraudador de fundos de pensão. Seu ministro, esse que saiu agora, que era ministro esse que Ricardo Salles era ministro, até esqueço esse ministério dele. Esse Ricardo Salles, quando entrou no governo, alguém me fala aí no chat aí, era ministro do que esse homem? Ele, quando entrou no meio ambiente, pronto, lembrei, meio ambiente. Quando ele entrou no governo, ele já era condenado por crimes ambientais. Estou fazendo aqui nenhum discurso ambientalista, não, mas ele era um cidadão condenado, um bandido, um criminoso. Claro, estava se postergando tudo, porque foi em primeira instância, ele ganhou foro privilegiado e tal, mas era um bandido condenado. Então o governo Bolsonaro não tem moral para falar de nada. O Mourão, que é aqui o tema da live,
é um neoliberal declarado. É um serviçal dos Estados Unidos. Só que ele tem aquela pompa toda. Foi general, 4 estrelas, é um homem bem preparado, fala outro idioma e tal, e aí posa com aquela elegância. Mas é mais nocivo ainda que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um patético, é um mentecapto, é alguém que tem... Você nota facilmente que ele tem algum retardo mental, não consegue se colocar, não tem um mínimo de eloquência, não consegue coordenar bem seus pensamentos ao falar, mas o vice dele é muito mais perigoso, porque é um homem que demonstra certa inteligência e é ideológico, é um neoliberal ideológico. Então, perigosíssimo, mais perigoso que Bolsonaro. Então, tudo isso que eu estou falando aqui é para resumir que, às vezes, mesmo aqui dentro do canal, temos que ter cuidado para não parecer que o pessoal aqui está defendendo o bolsonarismo. O bolsonarismo é inimigo, já falei aqui, do Brasil, do povo brasileiro e de todos nós. Bolsonaro, os ícones que ele acredita que foram bons para o Brasil, ao invés, por exemplo, de ser o presidente Geisel, que foi... Bom, eu não tenho simpatia nenhuma pela ditadura militar brasileira, mas o presidente Geisel foi uma liderança nacionalista. Não, de forma alguma, estava entregando a pátria. Ao invés do Bolsonaro elogiar, promover a imagem do presidente Geisel, ele promove a imagem daquela figura nefasta do coronel Brilhante Ustra. Então, esse é Jair Bolsonaro. Essa é a família dele. A evolução patrimonial do filho dele, que eu citei aqui, é a maior prova da corrupção, muito mais do que isso aí que estão falando agora das vacinas e tudo mais. A vida do filho dele é a prova cabal da corrupção no seio da família. E quem ensinou isso para os filhos só pode ter sido ele. Então, assim, é o que eu tenho para dizer aqui em relação à família Bolsonaro. Muitos amigos nossos de outras organizações estão aí nos atacando, dizendo que o Rubem aderiu, de certa forma, ao bolsonarismo, que defende o Bolsonaro, e eu estou botando a cara aqui porque eu defendo Rubem Gonzalez nas redes sociais. Defendo, mas também não me omito de colocar aqui certas diferenças de opinião. E essa trajetória que eu vim traçando da família Bolsonaro, eu acho que talvez talvez o Rubem não concorde com tudo que eu estou falando. Mas dei minha cara a tapa aqui, depois vou tomar chumbo, vou tomar esporro no privado, mas vim aqui, falei no canal dele, coloquei algumas diferenças. Deixa eu olhar aqui. Cláudio Pacheco está falando aqui. Queria agradecer a presença aqui do Capitão Léo também. Eu estou agradecendo, já tomei o canal do Rubem aqui, estou até agradecendo os outros. Capitão Léo, obrigado por estar aqui com a gente. E o Cláudio Pacheco aqui falando. Caso o André Nunes queira participar de um debate comigo em meu canal do Telegram, fica convidado a partir de agora. O tema vai ser entre Globo e Bolsonaro, quem escolhemos? Eu escolho Bolsonaro. Eu não escolho nenhum dos dois. Não escolho nenhum dos dois. Eu escolhi Bolsonaro. Escolhi o Bolsonaro. Eu acabei de falar aqui, o homem que botou Paulo Guedes no Ministério da Economia. Não, também não vou escolher a Rede Globo alguma. Isso, até porque isso não é... A Rede Globo não vai ser candidata a presidente da República. Isso não está em questão. Mas nenhum nem outro. Jamais. A gente pode fazer o debate, mas nenhum nem outro. Com certeza não. É por isso que a gente deve todo dia bater na Globo e bater no Bolsonaro. E deixar claro que não é só a Globo, que é um sistema de comunicação onde as seis principais emissoras estão no meio, são 7 emissoras, estão no meio de 6 famílias e uma igreja, falam a mesma língua, porque a doutrina é a mesma, é a doutrina neoliberal. Então nós vamos bater na Globo e nas outras emissoras e vamos bater no Bolsonaro também, não tem problema nenhum nisso. Eu escolho Bolsonaro? Não, eu nunca escolherei Bolsonaro. O ministro da Economia dele é um bandido neoliberal chamado Paulo Guedes. O filho dele é um bandido descarado. E posam aí com a maior cara de pau do mundo, dizendo que são anticorrupção, que são antissistema. Mentira! A cara de pau não tem limites.
Isso é tudo, mas tudo faz parte da democracia burguesa. Quem acredita na democracia burguesa tem que estar preparado para lidar com esses infelizes. É por isso que eu não fico falando nas minhas redes sociais de democracia. Democracia não existe. Algo que colocaram na sua cabeça. Que democracia? O povo participa de quê no Brasil? Que democracia é essa? Você vai votar de 4 em 4 anos para presidente em eleições altamente influenciadas pelo poder econômico. É essa que é a democracia? Estão aí fazendo caixa. Esse governo, o Cláudio Pacheco, me desculpa, mas você falou que escolheu o Bolsonaro. Esse governo privatizou nossos aeroportos para a empresa estatal espanhola, a ENA. Entregou nossos aeroportos para a estatal espanhola de controle de aeroportos. Vocês devem estar brincando comigo. Só pode ser isso. Eu escolho o Bolsonaro. Isso é uma brincadeira. Isso é uma... Eu não tenho nem palavras para comentar isso. Entregaram, volto a repetir, nossos aeroportos para a estatal espanhola, a ENA, de controle de aeroportos. O governo da Espanha agora controla nossos aeroportos. Dezenas deles. Sabe quanto eles arrecadaram na primeira leva em 2019, já com o governo Bolsonaro vendendo aeroportos? 2 bilhões. 20 aeroportos, saiu a 200 milhões cada um. Só um ano do lucro do aeroporto de Recife são 130 milhões, um dos mais lucrativos do Brasil. Então, vendem por 30 anos, porque é privatização, não é concessão. 30 anos não é concessão, é privatização. Por 30 anos, tá? Por um ano de faturamento. Esse é o governo Bolsonaro, é isso que vocês escolhem? Então, vocês enlouqueceram também. A esquerdalha liberal já enlouqueceu há muito tempo e alguns de nós também enlouquecemos. Então, se nós nos omitimos de denunciar isso, nós também enlouquecemos. Temos que admitir. Agora, no novo lote de privatização de aeroportos, arrecadaram 3,3 bilhões somente. Para vocês terem noção de que isso é uma ninharia, sabe quanto foi gasto em 2020 com auxílio emergencial no total? 288 bilhões. Vendendo nossos aeroportos por 2 bilhões, 20 aeroportos e 22 aeroportos depois por 3,3 bilhões. O que vai dar para fazer com isso? Nada. Somente, talvez, caixa para tentar uma reeleição. Nós já vimos esse filme nos anos 90. Foi exatamente o que o senhor Fernando Henrique, que o Bolsonaro dizia que tanto odiava, foi isso que o Fernando Henrique fez. E o Bolsonaro só está repetindo a mesma receita do senhor Fernando Henrique Cardoso, só com menos elegância. É isso que vocês escolhem? Eu não escolho o Bolsonaro em hipótese alguma. Ah, mas e o outro lado? E o Lula e o Ciro Gomes? Não, isso nós vamos ver depois. Nós precisamos de um tempo para respirar. Nós precisamos de algum governo que seja diferente disso que está aí. E se caso o senhor Ciro Gomes entre na presidência ou o senhor Lula e comece a fazer do mesmo jeito que eles fizeram quando estiveram nos governos, nós vamos desde o primeiro dia assumir um papel de oposição nacionalista. Simples assim. Nunca escolherei Bolsonaro. Então acho que esse debate que me propuseram no Telegram já está até respondido, tá? Dobradinha, alguém falou aqui, já até perdi aqui, dobradinha aqui no Rio em 2022, Rubão para deputado federal e André Nunes para deputado estadual. João Ricardo, eu estou até aqui em São Paulo, agora que eu vim trabalhar aqui em São Paulo, por isso que eu estou de casaquinho aqui durante uns tempos, mas claro, meu título é do Rio de Janeiro, sempre será. Mas, ô João Ricardo, deixa eu te falar um problema, eu estava brincando, eu tive numa live ontem, fui convidado num canal de um rapaz que me chamou lá para falar desse tema de privatizações. Eu até falei, já estou lançando aqui a candidatura do meu amigo Rubem Gonzalez para deputado federal lá no Rio de Janeiro e tal. Mas olha só, a verdade é o seguinte, eu sei porque o Rubem tem muita preocupação antes de querer lançar uma candidatura. É muito difícil a gente fazer política sem estrutura partidária. E a gente sabe para quem os partidos hoje vão dar estrutura. A gente falou aqui no começo, são as Tabata Amarais da vida. Jean Willis, PDT Diversidade. É para essa gente que vai ter estrutura. Quem tem esse nosso discurso, que nós estamos fazendo aqui, desse campo nacionalista, desenvolvimentista, que busca que os recursos do Brasil estejam voltados para o bem-estar social da população e que denuncia essa série de coisas que a gente denuncia aqui e, ao mesmo tempo, propondo, esses candidatos não terão espaço num partido, por exemplo, como o PDT. Se tiver no PT, vai ser por desespero do PT, que está aí
desesperado por quadros do PDT do Rio de Janeiro. É uma coisa horrorosa, não tem ninguém. Basta lembrar quem foi a candidata deles a governador na eleição retrasada, se não me engano. Márcia Tiburi. Não conhece nada do Rio de Janeiro, foi lá falar um monte de merda na campanha, falar um monte de besteira, não conhecia nitidamente nos debates nem o nome das universidades estaduais do Rio de Janeiro. Os outros candidatos falavam o ESO, que é a Universidade da Zona Oeste, o ENF, que é a Universidade Norte Fluminense, para quem não conhece. Ela não conhecia nada e ficava com cara de babaca e falando um monte de merda. Aí o PT, Partido dos Trabalhadores, me manda para ser candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro alguém que fala que é a favor de assalto. Não importa em que contexto ela falou isso. Isso é uma idiotice, uma estupidez, e que a população vai cair em cima e vai esculhambar mesmo, vai esculachar. Né? E alguém que a especialidade é filosofar sobre o ânus. É esse o tipo de candidato que o Partido dos Trabalhadores apresenta. Então, isso é o problema do PT. E o problema do PDT é o que eu já falei aqui. Para que tipo de candidato eles vão dar estrutura? Nós já sabemos quais são os tipos de candidatos que eles vão dar estrutura. Então, essa coisa que a gente está fazendo pressão e quer... Claro, eu também quero que o Rubem Gonzalez seja candidato, porque eu quero ter quem votar, eu quero ter para quem fazer campanha. Então, claro que eu gostaria que o Rubem Gonzalez fosse o candidato, mas eu também sei das dificuldades e sei que fazer campanha sem um mínimo de estrutura, a gente está botando a nossa cara a tapa e correndo o risco de fazer papel de ridículo, de ter uma votação pífia, porque não tem um mínimo de estrutura para fazer campanha. Enquanto os marginais, os desocupados, e essa vagabundagem, vadiagem fisiológica, vai estar aí cheio de dinheiro no burro para fazer campanha. Então, entendo completamente as preocupações do Rubem Gonzalez. Não sei nem se ele está ouvindo, mas eu entendo completamente as preocupações do Rubem. Então, é isso. Então, o pessoal que está falando sobre essa candidatura, muito complicado, temos que analisar. Gostaria, o pessoal já está falando aqui também da fundação de um partido. Partido hoje em dia, o Daniel Schmidt falou, Partido Nacionalista Brasileiro. Partido hoje em dia não precisa nem ter nome de partido. Veja aí o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Deixa eu só falar um jogo rápido contigo. Jogo rápido, o que você acha dessa bancada evangélica do Bolsonaro? O que você acha da bancada evangélica do Bolsonaro? Fala aí. Essa bancada evangélica do Bolsonaro era do Lula, rapaz. Essa bancada evangélica é a bancada deles mesmos. Ou você acha o Malafaia torce para alguém? O Valdemiro, o Valdetiro Santiago, você acha que ele torce para alguém? Você é garrato, rapaz. Sai de um navio e entra no outro. Tá respondido aí. Mas... Tá respondido. Não, eu ia falar algo parecido. Eu ia falar, André Rezende, essa bancada, ela não vem de hoje, né? Ela não vem de hoje, ela já estava aí, já estava colocada, e o Brasil enfrenta um problema que não é só a bancada evangélica do Bolsonaro ou pré-Bolsonaro. Essa bancada ela vai continuar aí. Esse movimento neopentecostal que veio implantado desde fora. Isso é um lançamento. Yankee, na minha opinião, e foi engordado no governo do PT. O próprio Wagner aqui falando, lembrando muito bem, a gordura que ele recebeu no governo do PT. Tá? O Lula usou muito bem essa turma aí. E deixou essa praga solta aí. Tá? Porque isso é uma praga, isso é um câncer. Eu não estou falando do pobre coitado que vai lá atrás de milagre, mas tem uns que vão lá achando que Deus é corrupto e que Cristo precisa de dinheiro no final de semana para andar de BMW, Porsche e encher a cara com putas. Porque é para que precisa de dinheiro. Tá? O Valdemiro morava num apartamento, acho que de 30 e poucos milhões. O cara daquele era para estar morando numa cela, preso por estelionato. Estelionato. Eu vejo os caras praticando estelionato a todo momento, de forma reiterada e continuada. Mas eu não vou falar nisso agora, não, porque qualquer hora a gente faz um programa só isso. Eu livro a cara e a bunda dos evangélicos, tá? De alguns, e o resto vendo que são
um pouco iludidos, porque, na realidade, pouco se investe em cultura de verdade aqui. Quando aqui se diz investir em educação, é enfiar dinheiro no cu dos administradores dessas universidades, com esses reinados, essas reitorias, esse processo arcaico, esses DCE, esse emparelhamento que o Bolsonaro e a equipe dele fizeram bem em denunciar, só que, na realidade, eles não queriam acabar com isso, eles queriam trocar o deles pelo deles. Eles queriam acabar com esse como é que é? Escola sem partido, mas sem o partido do outro lado. Eles queriam o partido deles lá dentro. Ou seja, merda lutando com merda para brigar por merda. O resultado, merda. Tá? Então, mulher acho que acordou, estava na sala dormindo, acho que ela acordou agora. Aí apareceu aqui. Oi, amor. Aí é o seguinte, bem, antes de responder o André, que eu vou dar uma dura nele aqui, não é dura não, André, estou brincando. Antes de responder o André, ele no final vai concordar comigo. Né? Um abraço, um beijo para Marlene, Nádia Roque, tá? A André fez alguma coisa, uma citação aqui sobre o Luiz Miranda. Eu vou fazer uma síntese, um corta-caio aqui de 2 minutos sobre o Luiz Miranda. Quem quiser, corta só esse trecho. Nós não estamos com recorteiro, porque depois que eu perdi o Caio, eu não tenho ninguém que faça mais esse recorte e eu não tenho tempo. Ô, Rubem, posso te pedir um favor rapidinho? Pedir um favor. O Cláudio Pacheco, que é um querido, tá sempre lá no Facebook, eu comento nas coisas dele, ele comenta na minha. Eu não entendi, acho que ele ficou chateado com alguma coisa que eu disse. Não, não ficou chateado com nada, não. Você vai no debate quem está mais próximo do... O povo vai decidir quem está mais próximo do Brizola. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Você vai no debate, você vai lá no canal dele, no Telegram, debater lá e pronto, está tudo resolvido. Não, acho que ele confundiu. A gente está entre amigos. Né? Aqui ninguém vai... Não tem esse negócio, não. Venha para o debate. Mas olha só, avisa... Como se tivesse chamando... O André já aceitou. Não, para porrada a gente chama inimigo, rapaz. Não, mas o André já aceitou botar o ponto de vista dele no seu canal. Entre amigos, não. Marca lá que vai ter o debate lá. É bom o debate saudável para mostrar. Então é o seguinte, Cláudio, o André já aceitou. Pronto. Eu não uso deselegância com os nossos inimigos, com os nossos amigos, só com os nossos inimigos. Então, queria falar para o Cláudio que não tem essa de ver quem vai ficar mais próximo do Brizola. Isso não existe. Isso é impossível mensurar, tá? Espero que todos nós estejamos próximos do Brizola. Mas vai lá, eu sei que você quer me dar um esporro. Vai lá, diga lá. Não, mas eu ainda tenho uma coisa para falar aqui antes de dar o esporro. Não é esporro, não. É o seguinte, olha só, o Adelmo está falando aqui que não, ele faz o recorte, mas não tem para quem passar. Não tem problema, Adelmo. A gente vai abrir um espaço no Telegram para eu, você, o Christian, tá? E a gente conversar lá, não tem problema nenhum, não. Passa para lá, a gente publica, não tem problema, a gente abre um canal aberto só para isso daí, o canal de recorte. Luiz Miranda, Andréia. Luiz Miranda é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Foi nessa, Andrezão, valeu. Já vai? Então tá jóia. Luiz Miranda é um estelionatário, um trambiqueiro, pilantra. Um pilantra, um trambiqueiro, um estelionatário, ele não gosta de luz. Ele só gosta de luz na hora de dar o golpe. Se ele apareceu na ribalta, é porque alguém colocou ele lá, ou para levar vantagem, ou por extorsão. Alguém botou o dedo na cara dele e falou, se você não aparecer lá, tu vai em cana. Nós vamos te ferrar. Ele não ia lá brigar com o Bolsonaro, que era amigo dele, apoiador dele, a troco de nada, e lá botar. Ele recebeu a visita do MIB, dos Men in Black, dos Homens de Preto de madrugada, porque ele tem uma rabiola nos Estados Unidos do tamanho de uma cobra sucuri, daquela bem parruda, e foi para cima deles. Um dos irmãos dele, inclusive, cumpria pena lá, estava preso. Então, Andréia, isso daí, tá? O André falou da receita do Santana para o Ciro. 2 banhos por dia, não beber em público, não falar merda, tá? E pronto, já ajuda. Está levando 250 mil por mês. Bom demais. O Cláudio me pediu, eu estou aqui repetindo para vocês, eu ainda não tive tempo de ver. Tiago Espíndola, Verdade Concreta, mais um canal para ser deletado pelo YouTube junto com o meu. Então, eu quero companheiros, todo mundo na vala. Gente, se inscrevam lá no Verdade Concreta, Tiago Espíndola, ele fala a verdade, ele gosta do nosso canal, apoia, como o André também tem o canal dele, tá?
Tranquilo. Liliana Toso, 24 da CBF. A Justiça deu 24, mais 24 horas para a CBF dizer por que não bota ninguém com a camisa de viado no Brasil. É porque o Brasil, a falta de respeito pelo país é tão grande, pela nossa cultura popular, que essas pessoas acham que são donos da verdade. Quem usa o número 24 do Brasil é viado. E ninguém gosta de usar essa camisa, como nos Estados Unidos, a maioria dos prédios não tem 13º andar, por uma questão cultural. Não é preconceito contra o número 13, é porque eles acham que é ligado, associado àquilo ali. E o cara não quer ser associado a viado, ele não sendo. Né? Só isso. Isso é o português claro. Tá? A resposta certa seria: eu não coloco o número 24 porque eu não quero, que aqui na seleção quem coloca o número é a gente, não é a justiça. Tem algo ilegal eu botar o número que eu quiser? Então vão para a puta que os pariu. Vai arrumar emprego, vai arrumar trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Tá? Então é o seguinte, vamos embora. Vera Perrone, vacinação. Gente, só quero dizer, para acabar com essa de vacinação. Pandemia não se combate com vacinação. Nunca se combateu em lugar nenhum do mundo. Pandemia se combate com ação. A vacinação é pós-pandemia. É um processo que não se mistura. Aqui se misturou, não sei porquê. Meu canal ficou 3 semanas fora do ar por causa disso. Então, nem vou falar mais nisso. Tá? Então, é o seguinte. Ana Paula fala sobre o pessoal, o eleitor do Bolsonaro ter raiva do Mourão. Não, você está confundindo o eleitor do Bolsonaro com o bolsonarista. O bolsonarista, a hora que o Bolsonaro cagar, ele come a merda do Bolsonaro. Esquece. É igual o lulista que come a merda do Lula. Esquece. Não há discussão com esse tipo de gente. Você não conversa com esse tipo de gente. Só que o bolsonarista e o lulista não elegem nem o Bolsonaro, nem o Lula. Quem elege o Bolsonaro é um eleitor que tem um perfil. Que ele votou no Bolsonaro. Ele tem apreço pelo Bolsonaro, cada vez menos. Conversei com 2 policiais essa semana que simplesmente pularam fora do barco do Bolsonaro. PMs. Cara esclarecido, raiva do Paulo Guedes, pularam fora, onde é dentro do núcleo dele, onde teoricamente você acha que todo mundo é fechado com ele. Não. Essa semana eu tive o caso de 2, pulando fora. Não aguento mais, chega. Estão órfãos. Quem vai pegar esse cara? Vem de cara o Mourão. De cara o Mourão. Quando eu falo de cara o Mourão, eu não estou torcendo para o Mourão. É onde o André falha na análise do que eu falo. Eu não estou torcendo para o Mourão. Eu não estou projetando o meu mundo ideal. Eu não estou projetando nada. Estou falando o que vai acontecer na prática. Sabe por quê? Porque o Ciro Gomes está com a bandeira da Marielle lá. E esses 2 caras que não tem nada contra o Ciro Gomes, vai olhar para ele, para o Mourão, e falar assim: se fuder. Vai se fuder. E você perdeu 2 caras. Mas esses 2 caras, são 20 caras, são 2 milhões ou 20 milhões de caras. Você tem que ter cuidado. Para isso você precisa de um marqueteiro de verdade. Alguém que chega e te conte a verdade. O que está acontecendo? O que acontece hoje? Esses caras colocam no marketing, tá fora o João Santana lá que leva 250 pau por mês, um bando de identitário que vai para lá para botar a orelheira de burro, como teve aqui há 2 anos atrás, a turma do PDT que veio para aqui, um bando de fracassados, doido para arrumar boquinha no PDT, falando merda e me atacando. Tem até um bosta aí que tem um canal de merda aí, um canal identitário, porque eles, na realidade, querem ser... Fala o nome pra gente saber, porra. Fala o nome. Eu acho que é progressista, é um canal de merda aí. Isso é um bosta. Sei que canal que é. Então é o seguinte, outra coisa que eu não deu tempo de falar, tá? O Capitão Léo estava aqui, um abraço para ele. Tá? O Luiz Antônio Lapa fala sobre o Moro, esquece o Moro morreu, Moro acabou, Moro não tem como ressuscitar. Tá? E é o seguinte, a Michele, um abraço, Michele, você sempre aqui falando uma coisa sensacional. Sobre bons tempos que a gente tinha o GLS.
gays, lésbicas e simpatizantes. Bem, eu era um simpatizante deles, achava legal. O cara é gay, é lésbico, é problema dele. Eu respeito o direito dele. Eu acho que ninguém pode discriminá-los. Agora, nós já estamos na 15ª casa conjugal. A gente já está conjugando isso aqui durante... Daqui a pouquinho vem mais coisa. Outro dia eu li um negócio, uma explicação, recebi ontem, sobre o que é ser pansexual, feito por um antropólogo. Eu jurava que antropólogo não cuidava de viadagem. Mas cuida, pelo visto. Tá? O cara dando uma explicação que eu traduzi no final o seguinte: pansexual é aquele cara que aceita entrar dentro de um quarto com um hipopótamo rosa, um elefante azul, 3 araras, 4 jumentos, 4 mulheres, 2 homens e um anão. E todo mundo faz uma suruba lá dentro. Esse é o pansexual. Na minha época era chamado de macaco. Macaco é gosta de sacanagem. Né? Tinha alguma coisa para falar aqui sobre o Boca Aberta do Eduardo Suplicy, mas eu deixo para amanhã e agora vou responder o Eduardo, vou responder o André uma coisa. André, seguinte, deixa eu falar para você. O roubo do Flávio Bolsonaro, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica de baixo escalão, não me interessa muito, como o roubo do Bolsonaro em si. Por quê? Eu vou começar a misturar 1,5 trilhão de dólares do PIB brasileiro. Isso daí vai dar, talvez, ao PIB brasileiro chegue e se aproxime de 10 trilhões, não sei quanto está agora, 8, 9, 10 trilhões, de uma fortuna, uma roubalheira todinha desse cidadão, de 20, 50, 100 milhões. Não é nada, é uma gota no oceano. Não muda nada em coisa nenhuma. Ou seja, eu considero o Flávio caso de polícia. Primeiro que ele, como lavador de dinheiro, é péssimo. Horrível. Se ele me perguntasse, eu sem nunca ter lavado um centavo, eu, só de conhecimento e know-how, de ver, eu daria 10 ativos melhores do que esse. Ele não soube nem fazer a evolução patrimonial dele. A própria evolução patrimonial do pai não se sustenta. Não se sustenta porque um cara que... Bem, quem é honesto é honesto. Não existe meia virgem, meio viado, nem meio honesto. Ou é uma coisa ou é outra. Então, se você é honesto de verdade. Se você é honesto, você trabalha no Congresso e ganha o seu salário. Bem, o cara que ganha o salário de um deputado federal e usa ele apenas para se sustentar, ele tem que morar num imóvel financiado no Recreio, viver apertado no cheque especial e ter um Onix 2017 e talvez uma Uno fora de linha 2010 para mulher. Não dá para ter mais do que isso. Não dá para ter mais do que isso. Porque você tem que levar em consideração que você era pobre, você era um capitão. Então, você tem que comprar aquele imóvel que você está morando. Então, você pode morar num imóvel que, estourando, vale R$1,5 milhão. O cara tem 2 mansões no Santa Mônica e só o condomínio das 2 deve levar metade do salário de deputado. Tem mais uma casa em Angra. Tem mais outros imóveis, lancha, isso, aquilo outro lado. Um patrimônio líquido lá que foi calculado, mal calculado, em 10, 12 milhões, ou 14 milhões. Impossível dele acumular esse dinheiro no tempo todo que ele foi vereador e deputado. Por quê? Porque o cara tem que viver. Tem que pagar as contas, tem que pagar a criadagem, o cara tem que ter empregada, tem que isso, tem que pagar pensão, tem que um monte de coisa, tem filhos, N filhos. Então é o seguinte, a renda líquida de um deputado estadual, um deputado federal, sem meter a mão em nada, bicho, é para chegar no final do mês, ligando para o gerente, mandando segurar cheque. Morando, se ele quiser morar em Itaboraí, é diferente.
Se ele quiser morar em Brás de Pina, é diferente. Agora, se ele quiser morar na Barra, é esse o preço que ele vai pagar. Se ele quiser morar numa casa, num condomínio Santa Mônica, na Barra, o dinheiro dele, e ter uma casa em Angra, o dinheiro dele não paga as contas. Então já começa por aí. Sinais disso tudo, eu não vou tão longe porque eu não acuso ninguém de miliciano, porque eu estou acusando o cara de crime. E eu sou esperto o suficiente de não deixar o meu cu na reta. Eu falo de todo mundo, eu meto pau em todo mundo, mas não deixo o meu passar. Quando o cara vem, eu aprendi com o advogado do diabo, com o John Milton. Quando ele é acusado pelo Keanu Reeves lá de ter destruído a vida dele, o cara rebobina o filme e vê que foi o Keanu Reeves que fez tudo. Ele não fez nada. Você matou a minha mulher. Aí, quando rebobina lá, vê que, a certa altura, muito pelo contrário, o diabo chega para ele e fala assim, você não acha que era hora de parar, deixar isso tudo para lá? E ele, no alto da sua ganância, da visão de que ele queria ser o grande advogado, o grande tribuno, ele vira e fala, ela está de frescura, e ela se suicida. E o cara mostra na cara dele que não foi ele que fez aquilo. Quem fez aquilo foi ele mesmo. Então é o seguinte, por isso que eu falo, você me chamou de miliciano. Não, não te chamei de miliciano, não chamei de nada. Eu tenho esse cuidado, não chamei você de nada. Eu simplesmente falo que eu consigo sim, como o André falou, eu consigo contestar toda a sua evolução patrimonial e mostrar para você que tem lavagem de dinheiro. Inclusive, existe uma coisa que se chama Registro Geral de Imóveis, aonde esse Registro Geral de Imóveis é usado como base para o cálculo do IPTU. Então, não adianta você subfaturar um imóvel. Você não adianta dizer que comprou um apartamento na Vieira Solto que custa 30 milhões por 3 milhões, porque o próprio Estado vai considerar aquilo letra morta e vai avaliar o seu apartamento talvez em 20, 25. Abaixa um pouco do valor que você comprou, mas o valor venal vai vir lá, estampado. Nós não estamos falando lote em Nova Iguaçu, nem em Vilar dos Teles. Nós estamos falando de imóvel na Zona Sul, que é onde o Estado mais arrecada, o município mais arrecada. Então é o seguinte, não adianta isso. Ou seja, toda a lavagem de dinheiro que o Flávio Bolsonaro faz dele é tão mal feita e tão a descoberto que é, na realidade, um convite para a papuda. Não tem como, não tem nada ali oculto. Ali está tudo explícito. Até a casa que ele comprou é avaliada em praticamente o dobro do valor que ele pagou. Ele não tem o dinheiro nem para pagar os 6. Aquilo ali se chama, no mundo da política, ou no mundo real, o mundo cão, o mundo que a gente conhece aqui embaixo, ataque de bobeira. Ataque de bobeira é quando você não tem dinheiro para andar de Fusca e não resiste, compra uma BMW e vai em cana. E vai em cana por quê? Porque tu não tinha dinheiro para andar de Fusca e nego descobre o teu golpe. Mas no caso do Flávio Bolsonaro, não é interessante agora descobrir os golpes dele. É usar os golpes dele contra eles. Ou seja, estão na mão de todo mundo. E outra coisa, eu não defendo o Bolsonaro. Eu não defendo o Bolsonaro. Eu analiso o Bolsonaro. O Bolsonaro, quando ele tem tudo para cair, vem a esquerda brasileira e levanta ele. Em todo momento. Nós tivemos agora o meu grande amigo de infância, o Lázaro, que eu digo até para as pessoas, a polícia deu 38 tiros no Lázaro. Eu falei, claro, porra, um cara que ressuscita 4 dias depois, segundo a Bíblia, você tem que matar ele 2 vezes, para ele não voltar. Então, o Lázaro, que virou amigo de infância de um monte de gente da esquerda, a ponto de eu ver o mau caratismo do cara nunca citar o nome das vítimas que esse filho da puta trucidou. Como diz o cara aí, e eu adotei, é a bandidolatria criada pela esquerda que vai custar talvez até a presidência a qualquer um vindo desse campo teoricamente mais progressista. Porque eles mesmos pisam na lama. Eles fazem questão de pisar e chafurdar na lama. É incrível. Você vê um texto, você vê um fórum de debate, você vai para o vídeo do Burger King, tá? Deveria ser Burger King, né? Queen, né? Porque Queen é viado em inglês. No jargão popular, Queen é bicharado, bicha. Então é o seguinte, então o Burger Queen
tá? Fez lá aquele vídeo e lançou na internet. Deve estar com milhões de visualizações e está assim, a última vez que eu vi, tinha 124 mil likes e 95 mil dislikes. Só que, no campo dos comentários, havia, para cada 20 comentários dizendo que a propaganda era deplorável, tinha um favorável. Um favorável. O que mostra que aqueles likes todos eram feitos por robô. Robô não é bom de comentário, é bom de dar like. Tá? Ou o preço é diferente. O Paulo Leman teve que pagar uns robozinhos para amenizar aquilo ali. Aquilo ali simplesmente você abrasa a população. Você transforma, ou você abrasa o povo. O povo fica revoltado com aquilo. Como fica revoltado quando vê um partido, uma instituição pública defendendo marginais. A única coisa que eu garanto é que o Lázaro nunca mais vai ser solto por juiz nenhum. O juiz pensa que é Deus, acha que é Deus, mas nenhum juiz vai conseguir soltar o Lázaro. Isso eu fico muito feliz. Inventaram que o Lázaro seria isso, seria aquilo. Se ele é matador, é mais um. Tem uns 500 rodando lá. Não tem problema nenhum. Isso daí é mão de obra barata. Tem em tudo quanto é lugar. Eu vi a cena, o policial dando voz de prisão, ele atirando e os caras atirando de volta. Foi igual, o maior exemplo está no Jacarezinho. Foram mortos 28 e presos 8. 15 dias depois, a justiça pegou os 8 e botou na rua. Quero ver botar os 28. Bota, seu juiz. Bota os outros 28 na rua. Bota nada. Foram para o inferno. Já foram tarde. Estavam de fuzil na mão, enfrentando a sociedade, enfrentando a mim. Eu não vou lá enfrentar o bandido, mas mando a polícia. A polícia vai lá. Isso é enxugar gelo. Você imagina quando não se enxuga gelo? Veio o Supremo Tribunal Federal, que manda em tudo. Torneio de dama na sua rua, Supremo Tribunal Federal. Campeonato de futebol, Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, esse 24 viado no bicho, tá? Vai estar no Supremo Tribunal Federal. Fachin pediu, ordenou que seja tirado o segredo de todas as investigações no Rio de Janeiro. Ou seja, qualquer advogado de porta de cadeia trabalhando para o narcotráfico vai poder ter acesso a todas as investigações. É esse o lixo do Supremo que nós temos. E é esse o lixo do presidente que nós temos. Que só tem goela, garganta, se elegeu em cima de falsas premissas e nada fez. Vai receber a resposta agora. Agora, receber a resposta de que forma? De que maneira? Em nome de quem? Quem? Daqui a pouquinho eu vou ter o Bolsonaro reeleito, com toda essa tragédia. Até porque é o seguinte, eu tenho que defendê-lo nas privatizações, que não são mais privatizações. A Dilma inventou um novo nome, concessões. As concessões dos aeroportos começou com a Dilma. A Dilma não ia fazer privatizações, fez concessões. Ela começa a doar tudo. Ela destrói os campos maduros da Petrobras, começa a vender campo da Petrobras, começa a encostar a plataforma, sabota a votação do pré-sal. Já está comprovado. Roberto Requião já mostrou, já falou isso. Ele não associa a Dilma, que ele protege a Dilma. É um direito dele. Tá? Ele acha a Dilma uma mulher muito digna, eu acho a Dilma uma traidora de primeira ordem. Por tudo que fez, por ter botado aquela desgraçada na presidência, que simplesmente não poderia assumir o cargo exatamente porque ela era esposa de um executivo que tinha negócios com a Petrobras, negócios milionários com a Petrobras e negócios em licitação com a Petrobras. 600 milhões em contratos e 400 milhões dele sem concorrência, por inexibilidade. A inexibilidade, eu trabalhei muitos anos com a 8666/93, eu sei o que é um contrato por inexibilidade. Tá? Precisa de uma carta de fiança, tá? De um órgão competente, de uma entidade que diz e declara que aquele prestador é o único que te presta aquele tipo de serviço. Difícil disso se enquadrar no senhor Foster, porque o serviço que ele fazia, muitos faziam também.
Tá? Mas por aí vai. Essa bandida fez isso tudo. O que acontece, André, que eu quero te dizer, é que o Bolsonaro é apenas o tijolo do canto que precisa ser cortado para encaixar o acabamento. Ou seja, de 88 para cá, nós só temos uma política, com exceção de um período do Lula, que o Lula, talvez por empatia com o povo, com o trabalhador, a gente não pode negar isso, ele falou assim, ô Só, não vão matar os garotos, não, vamos dar umas pelancas para eles, vamos dar uma coisinha. E deu para a gente. Os outros não. Estamos aí com Paulo Guedes. Paulo Guedes é um canalha, é um ladrão, um bandido, mentiroso. Tá? Deveria responder. Por que o Supremo Tribunal Federal, que persegue time de futebol, que solta bandido, solta quadrilheiro, solta chefe da facção de São Paulo lá, PCC. Do PCC, aqui eu falo, não tenho nome nenhum para guardar, que simplesmente bota na rua, não fala nada desse cara. O cara simplesmente sucateou o Brasil, pegou estatais, retalhou elas, sem nenhum tipo de oposição, e vende aos pedaços. Vendeu, por exemplo, os dutos da Petrobras todinho. Todos. Entregou a BR Distribuidora. Superafitária. A BR Distribuidora era chamada para a gente galinha dos ovos de ouro, porque ela era a que ganhava sem risco, porque a holding tem que arriscar. Petróleo você acha ou não acha. Você tem custo de manutenção. A Petrobras Distribuidora era quem comprava por 1 e vendia por 2. Pagava uma holding e botava 2. E esse 1 ficava no caixa da empresa. Era um dinheiro de investimento. O filho da puta privatiza esse negócio. E bateram. O que acontece? Eles fizeram esse processo de sucateamento, baseado também no Lula, que aparelhou esta merda toda, encheu isso de corrupto, de ladrãozinho, de Flávio Bolsonaro, cheio de Flávio Bolsonaro, comprando mansãozinha aqui, mansãozinha ali. E por causa desse cara, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, chegou, cachorro está com pulga, vamos matar o cachorro. Tá? Ou então eu vou dar para um compadre meu que vem de fora aí. Então é esse o quadro que nós temos. É simplesmente assustador. Eu vou terminar a live por aqui, que tem mais coisa para falar. E ainda estamos com 317 pessoas a bordo. Graças a Deus, o papo rendeu e foi bom. Eu não vou te chamar atenção nunca. Eu vou simplesmente que a gente atira na mesma direção. Tá? Agora é o seguinte, eu não vou, como algumas pessoas, alguns amigos meus, falam, Rubem, você passa pano para esse pessoal. Eu falei, não, eu não passo pano. Sabe por que eu não passo pano? Porque o cara, ele não tem que me ver como inimigo do Bolsonaro. Eu não sou inimigo do Bolsonaro. Não sou inimigo do Bolsonaro. Como eu não sou inimigo do Bolsonaro, quando eu chamar o Bolsonaro de filho da puta, se eu chamá-lo de filho da puta, não estou chamando, se eu chamá-lo de filho da puta, o cara vai entender que eu estou chamando o Bolsonaro de filho da puta. Eu não estou chamando um inimigo, que o inimigo, toda hora você chama ele de filho da puta. Tá? Eu não tenho ódio dele, eu não tenho nenhuma visão ruim dele para mim. O que ele é, friamente eu digo, um político de quinta categoria, um político de apanhar dinheirinho, troco de merenda, mixaria, que foi alçado e colocado como um boneco de Olinda dentro de um lugar. Um filho dele já se lambuzou, não conseguiu segurar a onda. Teve que ir lá comprar uma mansão, uma porta de cadeia, uma fechadura de cadeia. Aquela mansão vai botar ele na cadeia. Aquela mansão vai se transformar numa cela. É só o vento mudar. É só o vento mudar. Só o vento mudar. É igual a história. O que acontece é o seguinte, existe uma corrente para tirar o Bolsonaro? Pode sim, pode ser de fora, pode ser que tenha. E o Lula e o PT, a turma, vem só no vácuo, atrás das bocas de Brasília. Ninguém está afim de mudar nada. Se o Lula entrar hoje, ele vai assinar tudo embaixo do que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deram. O Paulo Guedes não aceitou ser ministro da Dilma, ele não quis. Não, muito obrigado, não quero.
Essa tragédia que ele está fazendo aí, ele poderia ter feito no governo da Dilma. Porque a política econômica não muda. Era Joaquim Levy, passou para o Meirelles, que ajeitou mais ou menos o meio de campo, e agora veio para o Paulo Guedes. Paulo Guedes não tem 1 minuto de experiência como administrador público. A única experiência que ele tem é como ladrão. Foi ladrão desde o primeiro minuto de vida dele. Ladrão. Agora, não tem STF, não tem mídia, não tem ninguém. Justiça seja feita. O único que passou a bater nele agora, de um tempo para cá, foi o Ciro, que no começo também dizia que era amigo dele. Ciro é amigo de todo mundo. Puta que pariu. Parece guarda de trânsito gordo da Zona Sul. Conhece todo mundo na rua. Tá? Virou ali, está há 30 anos ali naquela esquina, nunca deu um tiro, nunca fez porra nenhuma, está ali, está aposentado, está com a barriga caindo em cima, o revólver está enferrujado, e ele conhece todo mundo. Conhece o aviãozinho que passa, conhece o que compra, tem cheiro, ele não está ali para problema nenhum. Tá? Então, agora é o seguinte, o Ciro era assim, amigo de todo mundo. Então é o seguinte, era amigo dele, era amigo de fulano, de cicano, de beltrano, era amigo do Bolsonaro, eu lembro. Bolsonaro já votou nele, o caramba, ótimo. Outro dia ele estava fazendo uma live muito boa nesse tal de Flow, ou Flow caralho, essa porra aí, essa farinha. Flow é farinha? Acho que é, não sei. Então é o seguinte, ele estava lá, aí ele já estava falando no meu amigo Boulos, ele tem uma mania de chamar todo mundo de amigo. Ele esquece a máxima de Rui Barbosa, eu acho que foi Rui Barbosa que falou isso, se vocês não acharem referência, diz que fui eu que falei, pronto, deixa eu pegar de alguém, já roubam tanta coisa minha, porque eu não vou roubar dos outros. É a velha história, que é o seguinte, você não deve, aí serve para você também, tá? Dedo na cara. Você não deve atacar tanto alguém a ponto de não ter a chance de voltar atrás, nem deve elogiar tão alguém ou carregar alguém tão nas costas que você, a certa altura do campeonato, não possa também voltar atrás. Quando a gente vai para o radicalismo, a gente perde a respeitabilidade de um segmento. E daqui a pouquinho você estrategicamente tem que dar um passo para um lado ou para o outro. Então é o seguinte, o Cláudio, quando fala que vota... O Cláudio não vota no Bolsonaro, eu sei disso. Mas ele fala isso exatamente para criar esse antagonismo de retórica, de falar que o outro é tão ruim que ele votaria no Bolsonaro. A outra situação é tão ruim, hoje o Lula seria tão ruim para o Brasil que ele votaria no Bolsonaro. Eu votaria pelo processo de explosão ou implosão. Assim, vamos votar logo, que essa porra tem que implodir um dia. Então, a melhor coisa que tem é jogar mais nitrato aqui dentro para essa bomba explodir mais alto e mais forte. É o jeito. Tá? Eu botaria por sadismo. Porque, salvo o Bolsonaro, aos 48 do segundo tempo, dar um rodopio de baiana fantástico, se aliar ao Putin, se aliar ao Jinping, mandar os Estados Unidos a merda, mandar aquele cara que veio da CIA aqui e lavar as cuecas dele, peitar... Não vai acontecer, Rubens. Você sabe que não vai acontecer se aliar a Putin a Jinping. Se ele fizer... Não vai acontecer. Não, ótimo. Vem cá, mas olha só. Ei, mas olha só, não é problema. Recebeu o diretor da CIA hoje aí para receber ordens. Isso que eu quero te dizer. Mas olha só, mas você que está falando isso, eu não sei de nada disso. O cara da CIA veio aí hoje. Eu não sei se amanhã ele vai... Veio das ordens, veio das cartas. Olha só, aí é o que eu estou falando para os outros. Eu não sou pitoniza, eu não sei do futuro. Eu não conheço o futuro. Eu sei o seguinte, eu sei as minhas condições. Olha só, Bolsonaro, se você fizer isso, você tem um cabo eleitoral aqui. Nunca te chamei de miliciano, nunca te chamei de filho da puta. Felipe Neto te chamou de filho da puta 2 ou 3 vezes. Se eu, como presidente da República, ele me chama de filho da puta, eu fecho o canal dele, tá? Eu boto ele em cana e eu ia fazer ele cagar sangue. Na lei, dentro da lei, bonitinho. Tá? Porque existe um velho ditado que diz o seguinte: aos amigos todos, aos inimigos apenas o rigor da lei. Não precisa mais do que isso. Precisa mais do que isso.
O canal dele tem envolvimento e denúncia de pedofilia, disso, daquilo. Aproveita a onda atual e vou lá e empurro nele. Eu faria isso. Mas eu não estou nesse meio. Eu simplesmente chego, Bolsonaro, nunca falei nada de você, só fiz comentários seus planos. Chamei de idiota quando deveria chamar, chamei de incompetente quando chamei a chamar, te chamei de ladrão de galinha quando tinha que te chamar. E estou aqui. O que você tem para me apresentar? Olha só, eu vou caçar comunista, o Paulo Guedes está certo, então tá bom, filho. Continua no inferno aí que eu estou aqui para te porrar, mas com moral. Por quê? Com isso daí, graças a Deus, eu já virei muito voto de bolsonarista. Eu não vou conseguir mudar voto de bolsonarista ou de cara da direita dizendo que eu sou um inimigo de raiz do Bolsonaro e daquela ideologia. Se eu fizer isso, o cara me enxerga como inimigo. E você, quando se entrega para o inimigo, você está se rendendo. Quando o cara... Existe uma coisa que eu falei lá atrás, que se chama alinhamento. Quando você se alinha, você senta do lado, você vê o que você tem em comum com o cara, e eu chego e pergunto para o cara, você acha isso certo? Você acha isso aqui certo? Isso aqui você acha certo? Não. Isso aqui você acha certo? Não. Você acha você ser funcionário público e ter isso aqui cortado? Não. Então é o seguinte, por que você é Bolsonaro? Por que você está votando no Bolsonaro? Eu também poderia votar no Bolsonaro, mas me dá um bom motivo. Eu estou conversando com você numa boa. Agora, a partir do momento que eu pego esse discurso que você fez aqui, o cara só vai me ver como inimigo, como adversário. Ele não vai sucumbir a mim em momento algum. Porque ele sabe que eu tenho uma posição. Eu tenho uma posição que é anti-bolsonarismo de qualquer jeito, de tudo isso aí. E isso aí eu não vou deixar ninguém ver. Eu não sou anti-Bolsonaro, eu não sou anti-Lula, eu não sou anti-nada. Eu quero o seguinte, que o cara me apresente. O Lula quer meu voto, ótimo. Ô, Lula, vamos romper com essa pauta todinha identitária aí, porque é o seguinte, é o que eu falo. Rubem, você é candidato a presidente. Beleza, agora eu vou te botar em polêmica. Polêmica. Tá bom? Pode falar. Primeira pergunta. Você é a favor da liberação da maconha? Falei assim, depois da liberação do arroz, feijão e da proteína para o povo brasileiro, eu sou. Mas primeiro, depois tem que liberar isso aí, primeiro. A hora que eu conseguir liberar um prato de comida para todo brasileiro e condição digna para todo brasileiro, eu vou defender. Aí a gente conversa sobre isso. Sabe por quê? Porque isso aí é perfumaria, isso é assunto escandinavo, não é assunto brasileiro. Assunto brasileiro é Betinho na cabeça. Quem tem fome tem pressa. Ô, Rubem. Precisa sair da humilhação. Deixa eu te falar, mas eu sempre falo as mesmas coisas que você. Inclusive, se você pegar no meu Facebook, os últimos textos são exatamente isso. É contra a liberação de as pessoas aqui, é contra a Globo, batendo na Globo. As pessoas aqui estão tendo o privilégio de assistir uma discussão de botequim nossa. Exatamente. Exatamente. Então, pega meus últimos textos lá. É tudo isso. É contra a legalização de droga, é batendo na Globo. Mas criticando as privatizações. Criticar as privatizações sempre. Eu posso ser contra, eu posso ser contra a legalização das drogas jogando a bola de volta. O cara chega para mim, você é a favor da legalização das drogas? Falei assim, olha só, a hora que eu legalizar a posse de arroz, feijão, proteína, moradia, educação e saúde pelo povo brasileiro, a gente discute isso. Você é a favor da causa gay? Seguinte, olha só, eu sou a favor do artigo 5º da Constituição. Meu partido se chama Artigo 5º da Constituição Brasileira. Vai lá e lê e você vai ver o que eu defendo. Acabou o papo. Acabou. Artigo 5º. O meu partido se chama Artigo 5º. É o único artigo que presta praticamente na Constituição brasileira e que não é respeitado. É o artigo 5º da Constituição brasileira. Todo mundo é igual, mas tem cota. Qual é o artigo, cara? Hein? Qual é o artigo 5º, pô? Fala logo qual é a porra do artigo. O artigo 5º da Constituição brasileira. O artigo 5º, então, vai lá e leia ele. O artigo 5º é a síntese do que é ser político, ser brasileiro e defender alguma coisa. O artigo 5º são os direitos individuais do cidadão. A partir do momento que você é a favor do artigo 5º, o que eu preciso?
A partir do momento que eu defendo LGBT, eu estou indo contra o artigo 5º. Porque o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Então é o seguinte, não tem lugar para gay, não tem lugar para cota, não tem lugar para nada disso. Não tem lugar para a Lei Maria da Penha. Porque você não pode tratar... Ou então você é a favor da violência doméstica? Eu não sou. Eu sou a favor de que você cumpra o Código Processual e Penal brasileiro, que está ali. E eu sempre falei, feminicídio. Feminicídio, para mim, não existe. É um neologismo criado. Existe homicídio. Homicídio. A morte de um semelhante. Você mata um da sua espécie. Então você comete um homicídio. Homo é igual. Homicídio. Você comete um homicídio. Se você matou mulher, homem, criança, caramba, atenuantes e agravantes que tem ali no Código Processual Penal. Se você cumprir a lei, você não precisa de feminicídio, você não precisa de Lei Maria da Penha, você não precisa de nada. Aí o que a Lei da Maria da Penha criou? Uma excrescência. A Promotoria do Rio de Janeiro, o MP do Rio de Janeiro, constatou que mais de 75% dos casos de violência do homem contra a mulher, sem defender quem cometeu violência, não estou aqui defendendo, já falei, estou sendo claro, estou falando português claro, corrente, qualquer um entende o que eu estou falando. Tá? Foram forjados, por quê? Virou uma artimanha para advogado. O advogado procura erros e falhas. Então, ele, para ganhar a causa, chega para a mulher e fala assim, fala que o teu marido te metia porrada. Fala que você era agredida. E o cara entra numa Lei Maria da Penha. Alguns merecem entrar na Lei Maria da Penha, alguns merecem pena capital. Mas o que acontece? Virou um artifício. Por quê? Criou uma lei que, antes de resolver problema, aumentou o número de problemas. É uma série de coisas. Aí, feminicídio. Aí depende do delegado, do promotor, aí fica à vontade de cada um. Aí você cria 2.500 constituições diferentes no Brasil. Porque os iguais não são tratados de forma igual. Fica no campo do subterfúgio, do que eu vou pensar, do que eu vou achar. Um acha sim, outro acha não. Tá? Acabou. Você chega à conclusão que você está totalmente perdido nesse cipoal. É o que acontece com a gente. Nós estamos totalmente perdidos. Aqui, o que deveria acontecer no Brasil, eu não vou falar aqui porque eu vou ser atacado. Então, eu vou ficar por aqui hoje. Tá? Eu quero deixar um abraço para todo mundo, que já estamos mais de 2 horas no ar. Daqui a pouquinho a mulher me bate. Tá? E eu não estou a fim de apanhar hoje. 36 minutos. André, gente, eu fico por aqui. Eu tenho tanta coisa para falar, mas tão pouco tempo. Eu estou igual aquele coelho de Alice no País das Maravilhas. Estou com o relógio na mão, correndo e sempre atrasado. Me dá um minuto aí para me despedir. Vou te dar um minuto, pode falar aí. Eu queria chamar todo mundo para fazer uma reflexão final. Qual foi a conversa fiada? Qual foi a conversa fiada liberal nos anos 90? Temos que privatizar para pagar a dívida pública. Temos que privatizar para investir em saúde, educação e segurança. Eu pergunto para vocês, passados mais de 20 anos, quais são as principais demandas da população? Ainda não são saúde, educação e segurança? Passados 20 anos, eles usaram o dinheiro das privatizações para pagar a dívida pública ou nós continuamos com uma dívida pública galopante? E hoje a história se repete. Estão privatizando para fazer caixa. Isso nós não podemos nos omitir, não podemos deixar de denunciar. O Rubem falou uma coisa muito certa. Eu não sou inimigo de Bolsonaro. Eu repito o que ele disse. Eu também não sou inimigo do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é presidente do Brasil e eu sou um mero bancário. O Bolsonaro, ele sim tinha as condições de liderar a nação para um projeto civilizatório, para um projeto de Brasil potência. Não vai fazer. Por quê? Porque a cúpula que o cerca é uma cúpula neoliberal que está aí para entregar a nossa pátria para o capital internacional, para os financistas. Então, Paulo Guedes é conhecido por ser fraudador de fundos de pensão de empresas estatais antes de chegar no poder. Estão repetindo a mesma
papagaiada, meu papo furado, conversa fiada liberal dos anos 90. A receita é a mesma, com outro traje. Também não sou inimigo de Bolsonaro. Considero que ele seja um inimigo do Brasil. Não pelos mesmos motivos que os analistas da Globo News ficam falando na televisão. Os nossos motivos são outros. São os motivos que eu já especifiquei aqui. Rubem Gonzalez falou excelente sobre a questão das drogas. Meus últimos textos no Facebook são exatamente sobre as coisas que o Rubem falou. Sou contra a legalização das drogas. Citei várias vezes. Em Cuba, por exemplo, um país onde eu estive por 2 semanas, não há ninguém usando drogas. E nem por isso tem alguém morrendo lá com problemas de saúde. Muito pelo contrário. Os cubanos têm uma perspectiva de vida excelente e um atendimento de saúde excelente. Não tem ninguém vendendo droga pela rua em Cuba. Não é necessário que nós tenhamos mais drogas do que já são as drogas aí liberadas, o álcool, o cigarro, etc. Achou muito piquete por lá? Hein? Achou não barrigada lá? Não, o que eu achei foi uma sociedade que vive em paz. Achei uma sociedade que vive em paz. Mas vem cá, me diz uma coisa, eu não estou entendendo. Mas tipo, Cuba não é uma ditadura? Você pode andar nos lugares? Eu, no meio do programa aqui, falei para vocês, e para você, Rubem, eu não acredito em democracia burguesa, não fico por aí pregando democracia. A terrível ditadura cubana não é a terrível ditadura cubana. Você sabe que metade... Não venha aqui me comparar com Globo News, nem com Rede Globo, muito pelo contrário. Minha última publicação hoje no Facebook foi: otário e capim nasce em qualquer lugar. Tem otário até para apoiar a Rede Globo. Essa foi a publicação hoje no Facebook. Está lá para quem quiser ver. E tem um texto grande no dia próximo ao dia aí do aniversário do Brizola, dando porrada na Rede Globo, dizendo que a única coisa boa para mim no governo Bolsonaro foi exatamente ter jogado parte da população contra a Rede Globo. Não quer dizer que eu tenha que defender as medidas econômicas que o governo Bolsonaro toma, que estão aí destruindo o Brasil. Um governo que colocou contra os trabalhadores uma reforma da Previdência, Rubem, draconiana. O fim da aposentadoria, que reduziu, inclusive, o valor das nossas pensões no futuro, de quem está aí na CLT. Isso não pode ser escondido. Ou estou ficando maluco? Rubem Gonzalez, esse era o tempo que eu tinha te pedido para concluir. Muito obrigado, meu irmão. Até discordando, a gente concorda. Um grande abraço, tamo junto. Valeu, André. Valeu. Não, é só falar para as pessoas que é o seguinte, 1/3 das ruas e dos bairros da minha cidade são intransitáveis, como qualquer cidade na periferia do Rio de Janeiro. O cara vem no Rio de Janeiro, passa pelo cartão postal, passa pelas áreas nobres da cidade, até as próprias áreas nobres da cidade são cercadas de morro de lugares onde você não pode ir. Você chega ali, como aconteceu em dezembro do ano passado, que eu falei aqui, por acaso a Michele estava no ar, ao vivo comigo e assistiu. A Michele é testemunha disso. Eu entrei numa rua, 5h30 da tarde, rua asfaltada, sem barraco, sem nada, e o cara enfiou uma pistola, uma Glock na minha cara. E disse o que eu estava fazendo ali, na minha democracia. Você é maluco? Isso aqui é a área nossa. A área era dele, eu não sabia. Eu não boto viola no pulsar, nem para quem bota pistola na minha cara, tem argumento. Olha, baixa essa porra aí, que eu não quero saber da tua droga, eu não quero saber. Tá a Michele aí de testemunha, ela estava ao vivo comigo e com meu filho. A gente estava em conferência. Ele até falou assim, e o que você vai fazer esse celular? Que eu vou a minha amiga aqui, quer falar, dar um oi para ela. Pronto. Porra. Aí é o seguinte, 5h30 da tarde, no centro da cidade, a 300 metros do Itaú, na cidade, rua asfaltada, o cara me abordando. Isso que é democracia? A democracia é o Estado de Direito do cidadão. Em Cuba existe Estado de Direito do cidadão. Se eu sair agora com o meu carro, que eu paguei, que é meu, que eu pago, sou escorchado em impostos nele, sou multado por tudo, e chegar ali, cair no buraco da prefeitura e quebrar o carro, eu não tenho aonde cobrar. Eu não tenho. Eu tenho que acionar a justiça. Se eu tenho que acionar um poder para fazer valer o meu direito, o Estado de Direito do cidadão não existe, porque o Estado de Direito do cidadão não depende da justiça, depende do reconhecimento imediato do órgão público.
É para isso. O Estado pertence ao cidadão. O Estado não é um grupo que você cria para sustentar, como no Brasil. Vagabundo, gente que ganha 30, 40, 50, 60 mil por mês, que não fazem absolutamente nada. Parasitas. Parasitas da pior espécie. Eu vou dizer uma coisa. Se algum dia aparecesse um Robespierre aqui, eu ia fabricar carroça só para levar a gente para a guilhotina, ia ficar milionário. Gente, eu vou parar por aqui. Até amanhã para todo mundo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Saindo do ar. Em 3, 2, 1. Rubens Pierre. Pode ser, pode ser. Eu até aceitaria ser decapitado depois, mas primeiro deixa decapitar uns 200 mil. Valeu, Rubão. Valeu.